Lord, Glória a Deus. you do such an awesome job with it. Vocês fazem tão bem. God is good. Deus é bom. Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Obrigado, Jesus. Let's just stay in the Spirit a moment. Let's just pray. Vamos continuar no Espírito por um momento. Pray in the só. Spirit. Vamos orar no Espírito. Seek the Lord a moment. Buscar o Senhor um pouquinho. Let Him have His way. Deixa Ele tomar o lugar dele. Obrigado, Jesus. Worship the Lord, son. Adore ao Worship the Senhor, Lord. Santos. Worship the Lord. Adore ao Senhor, Santos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. It's always a joy to be with you. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Praise the Lord. Glória a Deus. I love your pastors very much. Eu amo muito os pastores de vocês. Hallelujah. Always so happy when he calls me. Eu sempre fico tão alegre quando ele me chama. Hallelujah. Aleluia. Gets me all excited, Eu fico muito empolgado, ready to come worship the Lord with you. pronto para adorar o Senhor com Amen. vocês. Amém? Hallelujah. Aleluia. So thank you for allowing me to Então, come. obrigado por me permitido estar aqui. A great blessing to me and my wife. É uma grande bênção para mim e minha esposa. And we tell everyone about the Cathedral of Blessing. E nós falamos para todo mundo sobre essa igreja, What a Catedral da blessing you Bênção. are. E vocês são uma bênção. Amém? Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. Father, we love you. Pai, nós te amamos. We thank you for this time together Nós te tonight. agradecemos por esse momento juntos. We ask you to have your way, E Lord. pedimos que o Senhor tome o teu lugar. Do what you want done. Faça aquilo que o Senhor deseja. Say what you want said. Fale o que quer dizer. Manifest your glory E manifesta a tua glória in whatever way you want. da maneira que quiser. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, We Senhor. give you complete Nós authority te damos toda a autoridade to do as you want done para fazer a tua vontade in a supernatural way de uma forma sobrenatural in this hour, nesta hora, in this time, neste lugar, in this church. nessa igreja. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Praise the Lord. Glória a Deus. God is good. Deus é bom. If you would, look with me in Se the puder, abre comigo 22nd chapter of Matthew. para o Mateus capítulo 22. I want to talk to you tonight Eu quero falar com vocês nesta noite about something that may shake your theology sobre algo que talvez vai abalar a sua teologia. just a little bit. Só um pouquinho. So bear with me, Então, me suporte. and you got to love me no matter what. E vocês têm que me amar mesmo assim. Praise the Lord. Glória a Deus. I'll do my best to explain Eu vou fazer o meu melhor para explicar what the Lord has shown to me, aquilo que o Senhor me mostrou, where He's coming from, de onde Ele vem, so that you'll understand. para que você entenda. Hallelujah. Aleluia. In this 22nd chapter Neste capítulo 22 of the Gospel of Matthew, do Evangelho de Mateus, I'm going to read verses 1 through 14. eu vou ler do versículo 1 até 14. Then we're going to talk about them. E depois a gente vai falar sobre esses versículos. And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid to the marriage. So those servants went out unto the highways, and gathered together all, as many as they found, both bad and good.
and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Jesus nos falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Praise the Lord. Glória a Deus. Do you realize you are the righteousness of God in Christ Jesus? Você sabia que você é a justiça de Deus? You are more than a conqueror. Você é mais do que vencedor. There is no condemnation Não há condenação, because you're in Christ Jesus. porque você está em Cristo Jesus. Whatever you ask for, Aquilo que você pedir, you receive você vai receber, because you believe. porque você crê. If you abide in Him, Se você habitar nele His words abiding e a in you, palavra dele habita em você, you can ask what you will. você pode pedir o que quiser It'll be done. e será feito. You're immune to sickness and disease. Você é imune à doença e enfermidade. Any weapon formed against you Toda arma forjada contra você cannot prosper. não pode prosperar. Hallelujah. Now Hallelujah. the weapons may form against you. As armas podem talvez serem forjadas contra você, They just can't prosper. mas não podem prosperar. Hallelujah. Aleluia. We're none of us immune to obstacles, Ninguém trials, de nós é imune a obstáculos e tribulações, situations in our as lives, situações na nossa vida, but they won't prosper. mas não podem prosperar. Satan has no foothold anymore. Satanás não tem lugar para se permanecer. He can't lie to me Ele não pode mentir para mim, because I don't believe his lie. porque eu não acredito na mentira dele. Praise the Lord. Glória a Deus. I used to. Antigamente eu acreditava. He used to tell me how bad I was, Ele falava como eu era and mau. I felt like 2 cents. E eu pensava que eu valia 2 centavos. He used to tell me I was sick, Ele falava que eu era doente and I got sick. e eu ficava He doente. used to tell me I was broke, Ele falava que eu era quebrado and I was e broke ficava quebrado. because I believed what he said. Porque eu acreditava o que ele dizia. Until I found out Até que eu descobri Jesus Christ is Lord. que Jesus Cristo é o Senhor. Hallelujah. Aleluia. In Romans, the 10th chapter, you don't have to turn there. Em Romanos 10, você não precisa abrir. It says, if you believe in your heart Ele diz: se você crer no coração that Jesus is Lord, que Jesus é o Senhor that He's risen from the e dead, que ele ressuscitou dentre os mortos, Lord over death, Senhor sobre a morte, so much so, tanto, you believe it so much so, você crê tanto that it rolls out your lips, que isso sai pela sua boca, then you experience salvation. você experimenta a salvação. Now, salvation is more than just heaven. A salvação é mais do que o céu. It includes divine health, Inclui saúde divina, it includes deliverance, inclui libertação, it includes
victory, inclui vitória, prosperity. prosperidade. All these are included Tudo isso está here on incluído earth. aqui na terra. So as I believe in my heart, Então, quando eu creio no meu coração He's arisen, que Ele ressuscitou defeated e conquistou everything on earth, conquistou tudo na terra, every hindrance, toda dificuldade, every demonic force. toda força demoníaca. Jesus Christ Jesus Cristo has arisen ressuscitou and defeated them, e Ele derrotou and I essas believe coisas. that. E eu creio nisso. Meditate on Eu it medito nisso so much so tanto that I say that que eu declaro isso. the lordship of Que Jesus o senhorio do Senhor Jesus, instead of saying the problem. ao invés de declarar o problema. I see victory. Isso é vitória. I see victory. Eu vejo vitória. I experience victory. Eu experimento vitória. Hallelujah. Aleluia. Now, that's easier to preach than to live É mais fácil pregar isso do que viver isso. because trials come, Porque as tribulações vêm, things happen. as coisas acontecem. But that's where we have to get experienced. Mas é ali que nós precisamos ter experiências. We have to walk in this. Nós precisamos caminhar. It says walk by faith, Ele fala caminha pela fé, not by what I'm seeing, não pela vista, not by what I'm feeling, não por aquilo que eu sinto, not by what I'm não por experiencing. aquilo que eu experimento. It's a faith walk, É uma caminhada de fé, a heavenly walk, é uma caminhada celestial, supernatural walk, sobrenatural, a walk not of this uma world. caminhada que não é dessa terra. Hallelujah. Aleluia. It's a walk where I call those things that be not É as uma though they caminhada were. que eu chamo as coisas à existência que não existem como se Do existissem. you hear what I'm saying? Você entendeu? Calling those things that be not Eu chamo a existir as coisas que não existem as though they were. como se existissem. Instead of saying what is, Ao invés de declarar o que é, by my natural eyes, com os meus olhos naturais, I'm calling for the promises of God. eu declaro as promessas de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Jesus Christ is our Lord. Jesus Cristo é o nosso He's Senhor. Lord of this service, Ele é o Senhor deste culto. Lord of this place, Ele é Senhor deste lugar. Lord of this church, Ele é Senhor dessa igreja. Lord of your pastor. É o Senhor dos seus He's pastores. Lord of you. É o seu Senhor. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Aleluia. You are indestructible, Você não pode ser destruído. completely victorious. Completamente vitorioso. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Well, let's get back to what I originally started. Vamos voltar ao assunto Matthew que eu chapter comecei. 22. Mateus 22. The key verse in this passage is O versículo-chave nessa passagem verse 14. é o versículo 14. For many are called, Pois muitos são chamados, but few are chosen. mas poucos são escolhidos. That's what we want to talk about. É isso que eu quero falar. That's why I said all those things up to É that, por isso que tudo que eu falei antes because you're the chosen of God. é porque vocês são os escolhidos de I Deus. said you're the chosen Eu of falei, God. vocês são os escolhidos de Deus. It's not that your neighbor's the chosen and you're left Não é out. que o seu vizinho é escolhido e você não. You are the chosen of God. Você é o escolhido de Deus. Hallelujah. Aleluia. I want to show you that Eu tonight. quero te mostrar isso essa noite. I don't want the devil whispering in your Eu não ear quero que o diabo sussurre no seu ouvido. that God has a particular people Que Deus tem um povo particular. that He's Que chosen Ele escolheu and you're not in e it. você não faz parte. That's a lie of the devil. Isso é uma mentira do You're diabo. chosen. Você foi escolhido. You're called. Você foi chamado. You're chosen. Você foi escolhido. Say it out loud. Fale em voz alta. Say, I'm called. Fala, eu sou chamado. I'm chosen. Eu sou escolhido. Say it like you believe it. Fale como se você acreditasse. I'm called. Eu sou chamado. And I'm E chosen. eu sou escolhido. Hallelujah. Aleluia. Well, give the Lord a hand. Agora Hallelujah. aplaude o Senhor. We are the chosen of God. Nós somos os escolhidos do Senhor. Isso é bom. Glory. Isso é bom. Praise you, Jesus. Toda glória a ti, Jesus. The key in this parable, A chave nessa parábola. verse 1 identifies it as a parable. O primeiro versículo identifica isso como parábola. There's many interpretations that people have preached through the E years, existem várias interpretações que as pessoas já pregaram. and I'm not even going to go into E those, eu não vou começar nem a entrar nessas interpretações. but it is a parable, Mas isso é uma parábola. the story. É uma história. It's to show you a point, É para mostrar um ponto. and it's from the Lord Jesus. E He é do shared, Senhor Jesus. Ele compartilhou. because it's written in red there. Porque está escrito no vermelho na minha Bíblia. And verse 1 says, Jesus Versículo answered 1 and diz spake. que Jesus lhe falou novamente. So we know it was the Lord dizendo, talking. então foi o Senhor que falou. Now when the Lord talks, Quando o Senhor fala, I'm going to listen. eu vou ouvir.
I'm not just going to listen, Não simplesmente vou These escutar ears. com os meus ouvidos naturais, but I've got to hear with these mas ears. preciso escutar aqui. Hallelujah. Aleluia. So in this parable, Então, nesta parábola, I want you to note eu quero que você note that everyone was called. que todos foram chamados. Okay, he went through a series of people Ele here, passou por uma série de pessoas. each of them being called Cada uma foi chamada to the wedding feast. para o banquete. In verse 3, No versículo 3, he sent forth his servants enviou seus servos to call them that were bidden to the wedding. aos que tinham sido convidados para o banquete. Now look what it says. Olha aqui o que está escrito. And they would not come. Mas eles não quiseram vir. So he sent out to call these people, Então, ele enviou este convite ou chamado para esse povo, but they refused to mas come. eles recusaram ir. Now whose fault is that? De quem é essa culpa? It's not the Lord's fault. Não é a culpa do Senhor. It's not the king's fault in Não the é a parable. culpa do rei nessa parábola. The people that were called Foi o chose to povo not que foi respond. escolhido não queria responder. Hallelujah. Aleluia. You know anybody like that? Você conhece alguém assim? Well, if you've been walking with the Lord very long, you've met a few. Se você já tem tempo andando com o They think, Senhor, why do você you já go there to conhece that vários. church on Sunday night? So many things you could be doing. Por que você vai à igreja todo domingo? Tem tanta coisa que você podia Great fazer. TV program, Tem televisão para assistir, football game, tem baseball jogo game. de esporte para assistir. You can enjoy life. Você pode curtir a vida. That's what they say. É isso que eles falam. They just don't know Eles simplesmente não sabem. how much more life we're enjoying in Quanto here. mais a vida nós estamos curtindo aqui. Amém? Well, he called to all the Então people ele chamou todo o povo, that they would not come. mas eles não Verse quiseram 3. vir. Versículo It 3. says, and they would not come. Mas eles não quiseram vir. So verse 5, Então, versículo 5. he called again. Verse Ele 4, chamou he de called no again. versículo 4, ele chamou de novo. Verse 5 being their No response. 5, eles responderam. He said in verse 4, everything is ready. No Come 4, ele on. falou, está tudo preparado, venham. It's ready. Está Come. tudo preparado, vem. He's calling. Ele está chamando. And here's what they said. E isso é o que eles falaram. Verse 5, No versículo 5, they made light of it. They made light of it. eles não deram atenção. That means they didn't give it any credibility. Isso significa que eles não deram credibilidade. I mean, if somebody tells you there is a fire next door, Se alguém falar para você que está tendo um incêndio do seu lado, then you have to determine how much credibility is in você there tem que determinar se tem credibilidade in order to make the next move. para tomar uma decisão. If this person is a jokester, Se essa pessoa Not a very good joke. gosta de contar piada, mas isso não é uma piada but boa, maybe you just sit there not paying attention mas to it. talvez você vai ficar ali sem prestar atenção. Say, oh, Brother Joe, he's a jokester, you ele know, sempre always conta carrying piada, on. está sempre inventando alguma coisa. Stop it, Pare would com you? isso. Make light of it. Você não dá atenção. Hallelujah. Aleluia. So they made light of it, Então eles não deram atenção. and they went their way. E saíram. If you have a Bible and you're reading with me, Se você tem uma Bíblia e você está acompanhando aqui comigo, I would underline, eu colocaria uma linha de baixo they went their way. que fala que todos eles foram no seu caminho. Now you have choice in life. Todos nós temos uma escolha. You can go your way, Você pode ir no seu caminho or you can go the Lord's ou way. você pode ir no caminho do Senhor. Even after you become a Christian, Até depois de converter. you still have choices. Você continua tendo escolhas. You can choose your way. Você pode ter o seu caminho. You can choose your Você pode education's way, escolher o caminho da sua educação. or you can choose what the Holy Ghost Ou says is você His pode way. escolher aquilo que o Espírito Santo diz é o caminho Aleluia. dele. Well, in this case, Neste caso, He had called, ele chamou, but they made light of it, mas eles não deram atenção and they went their way. e saíram nos seus caminhos. One to his farm, Um para o seu campo, another to his merchandise. outro para os seus negócios. In other words, their work was more important. Então, em outras palavras, o trabalho deles era mais importante. I don't have time to go to church. Eu não tenho tempo para ir na I don't igreja. have time to go visit the Eu sick. não tenho tempo para ir visitar. I don't have time to go to the mission field. Eu não tenho tempo para ir no campo I don't have missionário. time to do these Eu não things, tenho Lord, tempo para fazer essas coisas, because Senhor. I got to work. Porque eu preciso trabalhar. Now, trust me, work is a good thing. Então,
O trabalho é bom. Não We're not entenda talking mal. against working. Nós não estamos pregando contra o trabalho. Just have your priorities in order. Mas coloque suas prioridades em The ordem. Lord first. O Senhor é o primeiro. He provides the job. Ele prove o trabalho. But in this case, Mas neste caso, they were not recognizing His Lordship. eles não reconheciam o They senhorio had something dele. else to do. Eles tinham outra coisa para fazer. They didn't take His calling with any integrity. Eles não deram atenção ao chamado dele. And so they just said, Então disseram, I need to work. eu preciso trabalhar. And they went off to work. E foram trabalhar. Hallelujah. Aleluia. How very sad. Que triste. Hallelujah. Look in verse Agora, 6. no versículo 6. And the remnant Os restantes, took his servants. agarrando os servos, This is the remnants of those he called. esse é o resto do povo que ele chamou. And entreated them spitefully E maltrataram-nos and slew them. e os mataram. I would call that persecution. Eu vou dizer que isso é perseguição. Persecution is Perseguição rampant today. é em todo lugar hoje em dia. It's rampant in other countries, Em todo lugar em outros países, but it's pressing in on Americans. mas está ficando mais forte aqui nos Estados You Unidos. see, the world doesn't mind what you do in here, O mundo não se importa com aquilo que você faz aqui as dentro, long as you keep your door shut. mesmo que você continue com a porta fechada. But when you take this out to Mas the quando você street, leva isso para a they rua, start squealing like eles a começam a stuck pig. gritar como um porco que está Hollering, preso. raising their Eles roof. começam a gritar You e can't do this. reclamar, você não pode fazer isso. My right is O this. meu direito é esse. You're violating my Você está right. violando os meus direitos. Hallelujah. Persecution. Perseguição. And it got so severe in this case, in E verse ficou 6, tão severo aqui nesse caso that they murdered some. que eles mataram alguns. Slew them. Mataram. Murdered them. Mataram. Hallelujah. Aleluia. Now, I don't know. I've never been to Brazil, Eu não sei, porque eu nunca visitei Well, o love to go Brasil. sometime. Eu gostaria muito de ir, but I don't know how the attitude is there toward the gospel. mas eu não sei como é a atitude em relação ao evangelho. Tá? Some things that I read Tem coisa que eu leio says you're having a great revival que there. diz que está tendo muito Great avivamento, response to the gospel, uma resposta maravilhosa ao which evangelho. is wonderful. Isso é bom, And that's a blessing. e isso é uma benção. But I have been in countries Mas eu já visitei países where that my very Bible was onde a a threat. minha Bíblia era uma ameaça. When I was traveling and flying into Pakistan, Quando eu viajava em Paquistão, I had a Bible. It's the eu tinha uma Bíblia. New English Bible. Era a Bíblia It looked inglês, about like nova this. tradução, parecia mais ou menos assim. Really unrecognizable other than just a book. Não podia reconhecer So como I se fosse coisa could freely read it on como the livro. Eu airplane. podia ler no avião, não parecia airport. uma Bíblia no I could aeroporto. carry it without a Eu problem. podia carregar sem problema. Hallelujah. Aleluia. But otherwise, Mas then you understand that there is você precisa severe entender que persecution existe perseguição muito to severa, the point of ao ponto bodily harm. que pode ser ferido ou machucado. I was waiting in line at the airport Eu estava esperando na fila no aeroporto in em Pakistan, Paquistão, inside Pakistan. dentro de Paquistão. I traveled alone. I was by myself. Viajei sozinho And I had to go outside the airport. e eu tive que sair do aeroporto. Now, please keep in mind that where I had just come from, Preciso entender que de onde eu vim, they had armed guards. eles tinham guardas armados. Everywhere I went, they had armed Em guards. todo lugar tinha soldados. And so I didn't ask for armed guards, Então eu não pedi um soldado para me acompanhar, but they chose to protect me in that mas manner, eles decidiram me proteger nessa forma, which was fine. que estava ok. Nothing happened. Nada aconteceu, However, I had just left that, mas eu deixei isso and now I'm by myself. e agora eu estou sozinho. I'm changing flights in a Estou major trocando de Pakistani city. avião numa cidade grande de Paquistão. And because I'm going from domestic to E como international, eu estava trocando de doméstico para I have to go internacional, outside the protection of the eu tive airport. que sair da proteção do aeroporto. And so I'm standing in line, Então eu estou esperando na fila. and most people speak English in other countries, E a maioria das pessoas em outros países falam inglês, especially in the airports. principalmente no aeroporto. Otherwise, I'd have been in trouble. Senão eu estaria com problemas. But these two young guys were standing in front of Mas me. tinha dois jovens na minha frente. I'm merely standing in line to have Eu my estava ticket validated. simplesmente esperando na fila para dar a minha etiqueta. And one of them starts
passagem. harassing me. E um deles começou a me agredir. And I am just kind of standing there going, okay, Lord, Aí eu fiquei ali assim, ok, Senhor, what do I do o now? que eu faço agora? And thanks be to God, E glória a Deus. his friend O amigo dele said, leave him alone. fala, deixa ele em paz. He's our guest. Ele é o nosso convidado. He's in our country. Ele está no nosso país. And his friend that was harassing me E o amigo que estava me said, I assediando don't care who he is. falou, eu não me importo quem ele é. But the friend calmed him down. I got to the Mas ticket o booth and amigo was out deixou ele there. ficar mais Glory to tranquilo, God. eu entreguei minha passagem e parti. But what I'm saying is, Então o que eu estou dizendo those men were é called, que esses homens foram chamados, they just make fun of it. mas eles não deram They atenção. persecute Eles perseguem those who have responded. aqueles que responderam. Sometimes, Às vezes, even to bodily harm. até para machucar o corpo. Doesn't mean they don't have a calling. Isso não significa que eles não têm um chamado. You understand? Vocês têm que entender. If those